Começando agora mais um Franquia Sem Segredo, esse podcast que traz informações, conteúdos, novidades, entrevistas, tudo relacionado ao mundo do franchise, com esses dois experts, Luiz e Riso. Como é que vocês estão? Tudo bem, Luiz? Tranquilo. Olha lá, diretamente da Austrália. Ele tem caneca, nós não. Ele tem caneca, porque eu preciso falar com o fornecedor lá, falei pra você, né? O fornecedor tá pisando na bola, viu? Os fornecedores da Austrália... Ô, Riso, você comprou essa caneca, é de uma franquia ou não? Não, mas é um tipo de franquia, de negócio de sinalização rápida. Que isso vira bem, né? Vira. E tem fácil aí no Brasil. Legal. Muito bem. Só que eles não entregam, né? No Brasil, então. geralmente demora para entregar, aquelas coisas assim. E esse tá o problema, né? A gente tá com algumas pautas aqui, Luiz, né? Estamos discutindo um pouco antes, fora do ar, né? Que nós vamos falar, mas eu quero pegar vocês dois de surpresa. Porque... Opa! Cara, o que tá acontecendo com essa onda de recuperação judicial que tá rolando? Como eu ouvi hoje, li hoje essa matéria, da Casa do Pão de Queijo em recuperação judicial também. O que tá acontecendo com grandes redes de franquia que estão abrindo recuperação judicial? Quero começar. Manda. É simples. É mais uma franquia de marca e produto que monta sua operação baseada em vender produtos para o franqueado, que faz investimentos altíssimos em fábricas e que não consegue recuperar o investimento com os royalties. E aí, daqui um pouco, se alavanca, vai para fundos de investimento, pede mais dinheiro e tem que prestar conta de uma operação que não fecha. Fala o nosso advogado. Então, somado a isso, acho que no cenário que a gente tem visto, acho que pode piorar um pouquinho mais se você considerar que muitos ou alguns desses fabricantes podem ter insumos ou de alguma forma ter algum vínculo com o exterior, de fornecimento de produtos ou alguma coisa na cadeia de produção. Aí vai piorar um pouquinho mais a conta. Mas então, eu não sei, né? A gente pega algumas redes, que nem, por exemplo, né, o caso da Casa do Pão de Queijo, que é antiga pra caramba, cara. Faz desde que eu era moleque, eu lembro da Casa do Pão de Queijo. Aí você pega, Starbucks, cara. Né? O grupo que administra Starbucks. Então, assim, essa onda no Brasil... É o Brasil ou está acontecendo no mundo afora? Isso é uma dúvida. Porque você pega Starbucks, tem no mundo todo. É só no Brasil que está abrindo recuperação judicial? É um problema econômico também nosso, Luiz? Acho que são os dois. Porque a RJ, Recuperação Judicial, ela permite uma certa gama de negociação, suspensão de prazos, etc. Então, assim, acabou virando uma vala para você, quando está com o fôlego apertado. Claro, tem um custo. Tem um custo de preparação, tem um prazo para preparação. Mas você consegue ganhar uma sobrevida, segurar fornecedor, segurar aumento de preço, segurar alguns aumentos de custos, sem, óbvio, desde que o processo corra regularmente, sem que você tenha prejuízo de fornecimento, porque isso é um dos pressupostos, né? Eu entrei em recuperação... Não vou fechar a loja, né? Vou continuar operando. Exatamente. Claro que muda, por exemplo, você citou um dos exemplos aí da Starbucks. Depois que decretou a RJ, se você fosse numa loja, não era a mesma coisa. Não era o mesmo atendimento, pouco tempo... Se você usava o aplicativo para pagar, você tinha aquelas estrelas, aquele monte de coisa que eles forneciam para você por meio do aplicativo. Tudo aquilo, um pouco antes da RJ, eles entraram com um aviso, comunicando todo mundo pelo aplicativo, que ia ser descontinuado, ou seja... Já estavam dando sinais. Já estavam dando sinais. Então, assim, Ricardo... ou não, isso é reflexo da economia também, não tem jeito. Porque se a economia estivesse andando bem, as empresas estivessem andando bem, mal e porcamente a coisa andava. Mas para você precisar desse tipo de socorro, significa que a economia não está indo bem, né? Ricardo, um aspecto interessante que a gente tem que olhar, e isso já aconteceu nos Estados Unidos há pelo menos uns 30, 40 anos atrás, é que as redes de franquia começaram a ser cobiçadas por grandes grupos econômicos, que geralmente dominam o meio de produção. Então, esses chamados grupos econômicos
querem meter a mão na ponta do varejo, em que eles nunca tiveram antes. Então, esse é um lado que a gente tem que colocar. O segundo comentário é que, se você olhar o histórico dessas redes de franquias que no Brasil agora estão entrando em recuperação econômica e algumas desaparecendo, assim, simplesmente pulverizadas, vamos lá, vamos botar aí Polishop, vamos botar Subway, que está no mesmo rolo, né? E um monte de outras. Você acha que a rede de franquias da Gol não vai ser afetada pela operação da Gol? Deixa eu só colocar uma coisa para vocês, que é essa cobiça pelo varejo, por meter a mão no varejo, faz com que a mentalidade de ganhar escala através do varejo, que tem margens pequenas e que se sustenta através de franquias com estrutura muito pequenas, né? Na base de ganhar royalties com uma operação que é um franqueado cuidando do negócio no seu dia a dia. Pode ver que essas redes que não entraram com os grupos econômicos, elas não estão sendo afetadas por esse tipo de problema, porque os seus franqueadores conversam diretamente com os seus franqueados. Eles conseguem manter um negócio em meio a dificuldades. É óbvio que tem algumas franquias que no meio do caminho quebram, que não conseguem sustentar. Mas se você for olhar essa sua chamada, Ricardo, 100% está ligado a grupos econômicos. 100% está na mão. Assim, você tinha Starbucks na mão da Luísa, a mulher do Peter Rodenbeck, que veio do McDonald's, e tem a Starbucks depois, no meio de um grupo econômico. Você tem a Casa do Pão de Queijo, que já passou por 3 diferentes grupos econômicos. Ela vai e volta, vai e volta. Entendi. Complexo. Não, simples não é, mas... Simples não é, né? E veja, a gente tem que considerar que, assim, para você entrar com um pedido desse, o custo já não é um custo pequeno. Então, assim, tem que ser uma decisão estratégica, porque você tem a recuperação judicial e você também tem a recuperação extrajudicial. A extrajudicial, ela vai abarcar algum outro tipo de universo de credores, não vai abarcar todo mundo que a RJ conseguiria abraçar. E ela acaba sendo... óbvio, se você for olhar a lei antiga, você tinha falência concordata, a lei nova você tem recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Não dá para você comparar muito com a questão de concordar, mas a recuperação extrajudicial ela é mais um acordão. É você chamar extrajudicialmente os credores e tentar fazer um acordo. Geralmente, a gente viu agora uma rede grande, agora me falhou o nome... super recentemente, alguém fez um acordo extrajudicial e está meio que empurrando esse acordo. Americanas. Americanas é extrajudicial. Não, Casas Bahia. Ah, Bahia. Casas Bahia. Bahia. A Casas Bahia recentemente fez um extrajudicial. Por quê? Porque você pega aqueles que são os grandes, de fato, o problema, porque a RJ vai todo mundo para a vala comum. Todo mundo. Vai o crédito trabalhista, vai o crédito... Todo mundo. O banco, o locador de imóvel, todo mundo. Na extrajudicial, você já fez o acordo, você leva para o juiz homologar. Então, você vai pegar aqueles que são, de fato, os problemas que estão atrapalhando a tua operação e você vai levar para o juiz e vai pedir para homologar. Os outros vão continuar do jeito que está. Né? Mas você já ganha um alívio de buscar uma renegociação mais sólida. Né? Essa é a diferença. Agora, como o Rizzo falou, quando a margem é muito pequena, se você tentar resolver um problema da ponta com uma margem bem espremida, é complicado. Então, vou fazer um bolão com vocês. Bolão. Bolão, o Rizzo vai dar o primeiro palpite. No bolão não está mais na moda. Agora a moda é bet. É bet. Vamos fazer um bet, Rizzo. Ricardo, deixa só antes de você puxar o bolão. Fala. Porque certamente vai ter uma mudança de pauta logo depois que cada um der a sua aposta. A nossa proposta aqui é de uma prestação de serviços. Então, eu acho que não adianta muito a gente discutir a questão do franqueador. Ele pode se ligar a quem quiser, vender a operação dele, se fundir, se alavancar. Agora, o nosso negócio aqui diz assim, como o franqueado
ou um futuro franqueado pode se proteger de uma situação dessa? E aí eu puxo para vocês. Isso não deveria ter muita clareza na circular de oferta de franquias? Olha, aí isso me lembra uma encrenca que assim, eu não enfrentei, não era o objeto direto aí do meu estudo, mas eu passei por aí no doutorado. Por quê? Porque eu não entrei na questão de recuperação estritamente, mas eu cheguei a abrir um capítulo, um subtítulo de um capítulo para tratar de e se a franqueadora quebra? Porque você tem temos 100 franqueados. A franqueadora quebrou. O que eu faço com esses 100 franqueados aí? Porque, por incrível que pareça, são pessoas jurídicas distintas. Então, a franqueadora tem uma economia distinta dos seus franqueados. Claro que a receita dela, tecnicamente, vem toda de baixo. Claro. Mas se ela está mal gerida e ela quebra, imagina que você pode ter franqueados que estão financeiramente, pode estar ruim, não tão bem, mas não estão quebrados. E o que eles ficam? Eles têm uma operação, eles têm uma marca que eles usam e agora, de repente, eles ficaram sem franqueadores, né? Apertem os cintos, o franqueador sumiu. Essa foi boa. Eu passei por isso, mas joguei como uma provocação, porque não era o objeto do trabalho, né? Ô Luiz, olha só que doideira, e a gente teve esse caso porque eles estão na feira. Quem é que está adquirindo a operação da Starbucks? A Starbucks, ela tá em RJ, né? Então, ela não chegou a quebrar, né? Eu acompanho esse projeto à distância. Diga. Mas você sabe quem é? Não. Os donos da Americana. Veja, o processo não dá para... Até porque, assim, tem uma... eu vou até mandar depois um print para vocês de uma publicação. É tanto advogado e tanta parte nesse processo da RJ da Starbucks. Da Starbucks, porque é Starbucks e Subway, mas a Subway está pedindo para sair. Mas não dá para analisar, porque assim, todo dia chega um monte de coisa, 1 milhão de petições. Mas continua em tese, quem está pedindo RJ é a empresa. A empresa ainda está lá. E ainda nesse miolo você tem as dívidas, você tem a discussão de quem fica com o contrato, quem fica com a operação, onde vai, onde não vai, por que rescinde, a empresa de fora rescindiu. Eu não acompanho e assim, precisa sentar, estudar e ver o dia de hoje, porque amanhã pode aparecer mais um monte de petição e zoar o processo. E falando na questão de marketing também, isso é um péssimo marketing, né? Então imagina o quanto cai o faturamento lá na ponta do franqueado quando sai uma notícia que a Subway está abrindo recuperação judicial. Pô, cara, diminui até o movimento. Impacta. Diminui. Se você bater numa loja, qualquer loja, em shopping, chega numa loja e pede. Você vai olhar a vitrine, não precisa nem falar com o vendedor. Só na vitrine você já vê que o mostruário já tem menos produto, já está mais seco. Aí você pede, eu queria um X, um produto X, um café X. Não temos. Então, mas aí nesse caso, Riso e Luiz, nós estamos falando que entrou em recuperação judicial para não quebrar. Você tem um monte de franqueado, mas a tendência é que essas lojas e essa operação saia do Brasil, será? Então, eu não conheço. Deve estar pode ser que esteja no processo, posso até buscar e aí voltar com uma resposta. Em contratos que eu já fiz, ou seja, que você tem uma franquia estrangeira e que você tem um operador no Brasil, dos que eu trabalhei, eu sempre busco um cuidado de pôr uma cláusula grande falando, olha, se acontecer alguma coisa com a operação no Brasil, quem assume é fora. Ou seja, eu já deixo essa garantia pro franqueado. Para ele não ficar a pé de marca, de produto e tudo mais que você me contou. Que é a tecla que o Riso sempre bate. A COF tem que ser clara nesse sentido. Perfeito. Então, na COF e no contrato, a gente deixa uma cláusula específica falando, olha, se acontecer qualquer coisa com o nome que usarem, Master Franqueado no Brasil, Master Franqueador, o franqueador nacional, o nome que você usar, que é o grupo que trouxe a franquia para o Brasil, o ideal é que coloque na COF e no contrato uma disposição sólida, dizendo quem fica com a operação se acontecer alguma coisa, que pode inclusive colocar no caso desse, porque no caso de RJ, claro, tem muitos contratos que falam, olha, se você pedir recuperação é cláusula discutível, mas é causa de rescisão. A maioria dos contratos que você pegar de prestação de serviço, vai vir sempre uma cláusula de rescisão. Se uma parte pedir recuperação judicial, falência, não sei o quê, esse contrato abre rescisão. Muitos contratos têm isso, né? Então, para buscar proteger ou pelo menos acomodar o franqueado, é importante ter um esclarecimento nesse sentido.
E aí, Ricardo, Legal. deixa eu fechar essa tua pergunta para você fazer o bolão. Vai. Não quero esquecer do bolão. História. Vamos lá. Há muitos anos atrás, quando os meninos aí não eram nascidos, estava eu nos Estados Unidos visitando uma operação que era relativamente importante já no mercado americano, chamado Popeyes. E eis que chegamos no escritório da Popeyes, um escritório lindíssimo em New Orleans. Assim, o franqueador era um galã, ele corria com barcos de altíssima velocidade de motonáutica, aliás, parecido com um cara muito grande que quebrou um monte de coisas no Brasil também, que o nome dele é muito curto, começa com I e termina com E. São só 3 letrinhas. E ele era assim, mulheres belíssimas no escritório, uma coisa fantástica. E eis que nos chamaram, assim, a gente ia ser atendido pelo presidente, e quem nos atende é o irmão dele. E o irmão dele pede desculpas porque o irmão, né, estava naquele momento em Nova York entregando a empresa para Merrill Lynch, porque eles tinham feito uma operação meio estranha no mercado, chamado naquela época de junk bonds, né, que jogavam algumas operações para cima e aí todo mundo comprava os papéis, né? E ele muito rapidamente falou: não se preocupem, a gente já não tem mais a Popeyes, mas venham até aqui. Aí ele nos leva até a janela, a gente estava, sei lá, no 10º andar, e aí nos mostra lá no fundo tinha um novo restaurante que era chamado de Copeland, que é o nome da família deles. Já temos essa franquia, se você quiser levar para o Brasil, nós já estamos prontos para te entregar, não sei o quê. Muito bem. Fomos embora, né, com aquela frustração, mas já vendo há muitos anos atrás, isso década de 90, e logo essa operação foi adquirida, né, para aquelas famosas aquisições de por $1 eu compro a sua dívida, né? E ela foi remontada em Atlanta, chamou-se American Foods, um tipo de coisa, e daqui a um pouco essa American Foods, ou um nome parecido com esse que eu não me lembro, foi comprado por este famoso grupo brasileiro, que além da cerveja e outras coisas, tem as americanas, né? E tem a Popeyes, tem uma rede de café, que não é Starbucks, é uma rede de café que veio do Canadá, e também tem outras operações de franquia. E essas operações estão no Brasil. E vai acontecer de novo com a Starbucks, vai dar uma virada, vai dar um rolo, dar uma empacotada, né? Isso é para responder a pergunta do Ricardo. Será que elas vão sair do Brasil? Não. A Subway já está no Brasil pela 3ª vez. Ela já saiu, já voltou, já saiu, já voltou. Então, assim, e aí a gente tem que, para encerrar, a gente tem que aprender. Nós discutimos aqui há alguns episódios passados a chamada quebradeira da Polishop, que ninguém acreditava que ia acontecer, porque um negócio de multinível, só que Harvard, que foi desenvolvido, ou pelo MIT, aquela coisa que ninguém consegue compreender, só os gênios do marketing, né, quebrou. E o franqueador estava na feira agora, tirando foto com todo mundo, porque ele já tem outras operações de franquia, e ele está levando de novo a chamada Polishop para a rua com franquias. E estava todo mundo lá, todo mundo abraçado, tirando foto, vamos nessa, estamos com você. Então, você está rindo, Ricardo? Esse é o mundo que as pessoas têm que aprender. O cara sai do armário, todo mundo está vendo que não parece, mas mesmo assim as pessoas gostam disso. Então, meu amigo, se você é trouxa, gosta de ser trouxa, vai atrás. O que eu posso dizer? Não posso dizer nada. E o bolão é o seguinte: qual a próxima grande rede que vai entrar em RJ? Olha o clima de tensão, a cara do Riso. Tem um chute, Riso? Eu tenho uma lista. E você vai ver que, especialmente essas ligadas aqui eu chamo, né? Vocês não chamam, sou eu que chamo, de pirâmides, né? Que vem de São José do Rio Preto, que vem de Joinville,
Elas vão ser as primeiras, né? Porque esses custos, eles são vasos comunicantes, né? Por que as tal das master franquias que não existe, que só existia no Brasil, começaram a degringolar? Porque o franqueador quer tudo, ele quer mais uma marca, mais não sei o quê, e ele acredita que ele vai reduzir custos. Você quer ver outra? Escreve aí. Não vamos nem falar em operações grandes, Ricardo. Vamos falar nos tal dos multifranqueados, que eles acreditam, né, que os custos não são vasos comunicantes, né, que eles não se espalham pelas várias operações de marcas diferentes que você tem. Que você realmente tendo várias franquias debaixo de você, você vai reduzir os custos. Na verdade, é o contrário, você vai aumentar os custos e vai perder o foco. Então, eu te coloco coisas grandes e coisas pequeninhas. Do jeito que está a economia brasileira e a economia mundial, de uma certa maneira, ela não resiste a essa intermediação. A gente vive no Brasil hoje, e talvez no resto do mundo também, esse negócio da franquia do chamado collect money, né? Eu sempre cobro uma taxinha disso, uma taxinha daquilo, mais uma taxinha. É o cartão de crédito que cobra uma taxinha que o franqueador aceita, é o fornecedor que manda uma taxinha escondida para o franqueador, que o franqueado tem que entubar. Sempre tem uma taxinha, é um percentual. Esses negócios não resistem. Então, o meu bolão é para operações grandes, para as operações médias ligadas aos faraós e para as operações pequenininhas ligadas aos chamados multifranqueados. Mas não vou dar nome. Eu não Depois eu dou para vocês em off. Eu não dou nome, mas dois comentários só em cima do que o Rizzo falou. Cara, eu fiquei assustado. A semana passada eu vi um contrato que eu tinha trabalhado nele alguns anos atrás. Mais de 10 anos, para falar a verdade. Eu olhei o contrato e, cara, é assim, já tinha mais do que as tradicionais 3 taxas comuns, né? Taxa inicial, taxa de marketing, taxa de royalties. Já tinha mais um pouquinho. Cara, tem uma página inteira de taxinhas. Uma página inteira. A primeira página, a segunda página, assim, taxa disso, taxa disso, taxa disso, taxa disso, taxa disso. O cara tem que ter uma... Se eles não entregarem uma planilha para o franqueado, que o franqueado olhe e faça simulações, várias simulações, para ver o impacto desse monte de taxinha no fim do mês, o cara perde a mão. Fácil. Porque você tem que saber quem cobrar, quando cobrar, que taxa você está cobrando de quem, qual o impacto disso, qual a oscilação disso, é muito. E aí um segundo comentário, hoje eu troquei umas ideias com um cliente, e esse cliente ele tem uma franquia. E aí ele estava falando de um franqueado específico. Um franqueado que tinha uma primeira unidade, que as 2 unidades a gente precisa fazer renovação do contrato. A primeira unidade foi uma unidade ok, vai bem. Já antiga, vai bem, anda com a perna, tá bem. A segunda unidade é top. É uma unidade ponto fora da curva da rede. Vai muito bem. E aí agora, no final do ano passado, ele resolveu abrir uma terceira unidade. Este franqueado resolveu abrir uma terceira unidade. Sabe o erro que ele está fazendo, Rizzo? Ele está pegando e financiando esta unidade com o caixa das outras 2. Isso é histórico. Não pode um negócio desse, cara. Ou seja, ele vai ficar pegando lucro das outras 2 para bancar uma que não vai... Até mesmo para saber o quanto tempo essa unidade vai levar para se pagar, se ela está indo bem efetivamente, se o negócio roda. Ele não pode ficar fazendo essa troca. Cada unidade dele, por mais que gerencialmente entre você faça uma grande planilha, mas cada unidade tem que ser tratada separadamente. Para você saber onde que está a dor dela, onde que está a operação dela, por que ela não está indo bem, onde ela pode melhorar. Tudo isso. Mas o cara já de cara... pôs tudo junto no mesmo balde. Já está tudo no mesmo balde. E aí vale a pena, às vezes, fechar essa unidade e ficar com 2 boas do que ficar 2 boas mantendo uma ruim, né? Exatamente. Enfim. Então, assim, veja, não precisa nem a economia estar ruim, né? A própria pessoa que resolveu fazer mais, é um franqueado bom que resolveu fazer mais. Só que não sei se ele estava na hora de abrir uma terceira unidade, já estava preparado, mas ele tem 2 operações que já dão trabalho. Resolveu fazer mais uma. E aí perde a mão, né?
Bom, vamos lá. Celebridades. O Riso adora esse assunto, né? Porque ele é um cara que tem bastante... Ele é tiete, né, Luiz? Ele gosta, ele segue a Débora Seco no Instagram, a Giovanna Antonelli e tal, amigão do Celso Portiolli. Riso, celebridades, ajuda ou não ajuda a vender franquia? Assim, na linha do trouxa, ajuda muito. Já falei. Luiz. Então, veja, temos que entender, porque você tem vários modelos aí que eu já vi de práticas no mercado. Tem a celebridade que ela acha um negócio muito legal, ela acaba virando sócia. Então, hoje você tem redes que tem a própria celebridade como sócia da operação da franquia. Tem lá um share, qualquer que seja. Tem celebridade que só... É embaixador da marca, ganha a grana dele e bola pra frente. Se a franquia for bem formal, ele está ganhando dele. Qualquer que seja o arranjo financeiro. Né? O importante, e aí é importante lembrar que tem que ter um arranjo financeiro contratualmente estabelecido. Porque, pasme, tem rede que consegue. Amigo, é o amigo que cruzou num café, que foi indo, vão fazendo, não sei o quê. E às vezes dá um enrosco, ou que a marca fez coisa errada, ou que às vezes o próprio ator fez alguma coisa errada, e um prejudica o outro. Aí quando você vai pedir o contrato, deixa eu ver o contrato. Não tem. Claro que isso hoje já é bem menor. Hoje, grande parte desses artistas já contam com uma boa assessoria. Então, para qualquer coisa, você vai fazer uma aplicação em rede social, o cara já chega com a assessoria, já te entrega um contrato para começar a conversar. Mas é sempre bom lembrar. Outro dia eu peguei uma rede que tem lá uma embaixadora e cadê o contrato? Não tem. Mas ela é a embaixadora da marca? É de boca. É de boca. E nesse caso, por exemplo, eles ganham participação pela venda, ganham FII, como é que é? É isso que vai depender do arranjo. Vai depender do arranjo, do que foi acertado. Né? E assim, o problema é você colocar a carroça na frente dos bois. Né? Tem uma franquia que eu trabalhei uma época, hoje ela, por razões de inteligência comercial, resolveu sair do mercado de franquia. Ela entendeu que o modelo dela de negócio não era para franchising. Mas para uma personalidade, para negociar um apoio, e era assim, vai ser embaixador ou não vai, tentaram começar só uma etapa de um primeiro namoro mercadológico. Levou um ano para conseguir fazer um contrato. Para fazer um contrato para ver como que ia funcionar postagens em redes sociais. Porque é tanto, e aí é a mesma coisa das taxinhas lá que o Riso estava falando. Tinha tanto intermediário, mas tanto intermediário entre nós, do lado de cá, e ela do lado de lá, era o cara que fez a ponte, era a empresa do lado de lá, a empresa do lado de cá, mas a empresa do lado de lá tinha o diretor 1, diretor 2, diretor 3, assim, no fim, para fazer um post e assinar um contrato levou um ano. Aí a história se encerrou num post de rede social. Vou pegar o gancho. História. Como é que esse negócio começou no Brasil? Não é diferente no mercado americano. Deixa eu falar primeiro do mercado americano. O mercado americano sempre teve um problema muito grande de famosos associados a franquias. E alguns especialistas em marketing diziam que isso era muito perigoso, até mesmo em licenciamento de marcas, porque marcas vivas podem ajudar a operação ou podem atrapalhar. Né? Então, 2 casos em que acabaram atrapalhando. Né? Existia uma franquia que chegou a estar no Brasil, chamada Roy Rogers. Né? Para quem os contemporâneos não sabem o que era, mas era um personagem de TV, um personagem de filmes, de cinema, que era mocinho e bandido. Ele era o cowboy, né? Era o justiceiro. Né? Só que o personagem que fazia o Roy Rogers, o artista, ele tinha um problema terrível, que ele tinha problema com o alcoolismo. Né? Então, era frequente ele ser associado com o problema de alcoolismo à marca de sanduíches Roy Rogers, que esteve no Brasil. Teve uma unidade aí pertinho da Faria Lima,
que ela demorou para ser montada, mas em um ano ela simplesmente desapareceu. No Brasil, a história é um pouquinho diferente, mas guarda uma semelhança, né? Um pessoal lá de São José do Rio Preto descobriu que precisava malhar, né? Precisava vender cursos, e que uma grande maneira de fazer isso era comprar espaços de alguns apresentadores na TV. Na época, Netinho, que ninguém sabe quem é hoje, mas fazia parte de um grupo, foi até secretário de raça negra na prefeitura de São Paulo, enfim, né? Depois foi acusado porque ele batia na mulher e virou uma confusão danada, aquelas coisas de política que não vamos nem entrar. Mas esses personagens eram comprados, se comprava o espaço nos programas de TV para vender aquele produto, né? Assim, sei lá, a Porta da Felicidade do Silvio Santos, que dava um curso gratuito para o cara mudar de vida. Essas histórias todas, né? O negócio do Gugu. E aí, essas figuras chamadas franqueadores, né? Que na verdade sempre foram vendedores de produtos, corretores, na verdade, perceberam que, da mesma maneira que esses chamados artistas, apresentadores, né, personagens, eles também poderiam vender franquias. E aí não só se utilizou como garoto propaganda para a venda dos produtos e serviços, mas também para dar uma validação e vender franquias. Então, isso se tornou muito comum para algumas redes, especialmente aquelas que vêm lá do oeste de São Paulo, né? E tiveram algumas que já tiveram até situações de quebradeira, né? Como Casa de Carnes, né? Como o negócio de hambúrguer, que era uma mistura, né? O cara veio lá do Nordeste, buffet infantil também quebrou. desceu de aviãozinho em Joinville, né? Foi recebido por seis Porsches ao mesmo tempo, em caravana, né? E daqui a um pouco o Carlinhos, o Maia, os faraós, a dupla sertaneja, desaparece o negócio porque não tem consistência nenhuma. E assim a gente já viu, né? Personagens como aquela moça bonita que cuidava de um programa de criancinhas, né? Hoje já um tanto ultrapassada, e assim essa coisa se repete. E, aliás, é até interessante a gente tocar nisso, porque um personagem que eu já não vi mais na feira, né, é o tal ligado na banana, né, que antes vendia pijamas e que foi colocado para um negócio de bolo de banana, esse tipo de coisa. Quer dizer, esses personagens entram em ensaio, né? Existe também uma outra artista que está com um monte de processos na justiça porque o chamado franqueador, ou o corretor, ou o dono do grupo, que era ligado ao grupo lá de São José, de lá, né, do Vale das Pirâmides, também não conseguiu entregar a operação, e a artista está sendo processada, né? E é uma festa esse tipo de coisa, né? E ajuda a vender. Mas eu já fiz um artigo uma vez assim: pergunte para a celebridade se na hora da dificuldade do dia a dia na operação ela vai estar lá do seu lado para te ajudar. Aí eu quero até trazer um ponto, assim, não defendendo, tá, Riso, nem Luiz, mas eu acho que tem um pouco da ignorância da celebridade, que ela é uma celebridade e ela pode ser muito bem ludibriada por esses faraós que prometem mundos e fundos e não apontam os riscos. E ela também não sabe que, às vezes, essas operações ou essa operação em que ela está colocando a marca dela e o nome dela realmente não é validada, realmente está simplesmente vendendo para qualquer um, enfim. Você não acha que tem um pouco disso também, Luiz? Então, sim e não. Porque, assim, claro que eu estou assinando, em última instância, é a celebridade que está assinando o contrato ali. Só que até essa assinatura do contrato e até chegar num estúdio e gravar qualquer coisa, tirar uma foto, que seja,
passou um mundo aí de negociações que muitas vezes a pessoa não sabe, não viu, não tem consciência, né? Desses intermediários, o que foi prometido, o que não foi. Exato. Né? Às vezes a pessoa, para uma gravação de um comercialzinho, de um determinado jornalista famoso, aparecer no estúdio, passar uma tarde, fazer umas fotos, não sei o que, e ir embora, foram 3 meses de negociação com a equipe dele. Assim, não sei o quanto desse contrato ele viu, negociou, ficou sabendo, aprovou, mas, sabe, todas as exigências, não sei nem se, por exemplo, a exigência de X copos de água e não sei o que mais que tinha que ter no camarim dele, era dele mesmo ou era da equipe. Então, todo esse monte o backstage dessa negociação, não dá para saber, isso é um ponto. Segundo ponto, isso que o Rizzo estava falando, você tem o risco moral em cima da pessoa, qualquer que seja um artista, seja um político. Claro que político está muito mais exposto. Você pegar uma pessoa que é uma figura política, o seu risco é muito maior, né? Porque o vento virou daqui, virou para lá, pronto, você não apaga de uma hora para outra foto de jornal, foto de revista, prints. Hoje em dia, por mais que as pessoas em rede social tentem apagar print, as pessoas guardam print de tudo. O Rizzo tem jornal desde 1965, tudo guardado, para você ter uma ideia. Nas HDs. Ele não perde nada. Porque é um cara, é a biblioteca ambulante, esse cara aí. O Google, inclusive, pede coisa emprestada para ele. Até o Google, cara. Olha lá, ó o HD. Você faz pesquisa no Google, o Google não achou, mas peraí que eu vou perguntar pro Rizzo. Cara, Google Imagem é com o Rizzo. Mas eu acho. E aí eu acho colocar. Fala. O Luiz está colocando um ponto interessante, que ele fala sim e não, né? Porque, na verdade, qual é o nosso papel aqui? É criticar o franqueador que fez um contrato com um artista, é criticar o artista? Não, cada um faz o que quiser. Eu acho que o nosso papel aqui é alertar o comprador de franquia. E o comprador de franquia, ele tem que perceber que ele está comprando um negócio que vai depender dele, do dia a dia dele. E se ele imaginar que ele vai ter o apoio do artista que está envolvido na venda, ele está entrando numa furada. Não, porque, veja, eu acho que assim, são coisas distintas. Por exemplo, você citou agora o exemplo de carne. Tem uma outra rede atual de carne que tem o cara, é a cara dele. Né? Não é tão bom bife. Mas é a cara dele. Dele. É ele. Então, assim, eu não trouxe uma pessoa externa para usar a imagem, para impulsionar a venda, eu não sei o quê. É a cara dele. Não, e ele é especialista em carne, né? Então, tem gente que gosta, ele gente não é um cara gosta. de fora, né? Que nem o Faustão, o cara que recebia gente pra comer pizza, ele foi lá e abriu a franquia de pizza. É diferente, não é tão entende de carne, né? Então, mas tem gente que gosta do modelo da operação dele, tem gente que não gosta, né? A questão é a cara dele. É diferente de você trazer uma pessoa pra fora, porque muitas vezes, veja, é a função do mundo que a gente vive hoje. O mundo que a gente vive hoje é extremamente conectado, é um mundo que altamente, quando eu falo que o vento pode mudar, ele muda muito rápido. Então, às vezes, você coloca uma figura externa e essa figura externa, sei lá, caiu numa blitz de bafômetro à noite. Como que o trabalho que você vai ter de credibilidade no dia 1, no D1 depois do Jornal da Noite, da operação? Porque é a sua marca que você está linkando com um personagem. E não é um personagem, o tigrão do Kellogg's, entendeu? É diferente. Então, e aí você tá falando um negócio legal. Porque, por exemplo, o Netão é um cara especialista em carne, tem canal de YouTube de carne e tal, não sei o que, tem uma franquia de açougue, né? Independente, não sei se a operação vai bem ou não, se as lojas estão bem ou não, mas o cara tá num nicho dele. Uhum. Aí, na feira de franquia agora, na BF, você vê a água de cheiro com o ratinho de celebridade. Eu não consegui associar muito bem, pô. O que o ratinho tem a ver com água de cheiro em termos de celebridade para divulgar a venda da franquia? Me ajuda com essa, Rizzo. Não, mas o ratinho já divulgou a Pra Que Marido, que estava ligado ao grupo do Semenzato. O ratinho já divulgou diversas franquias. Ele não é sócio da água de cheiro, não tem nada a ver, então? Não, ele até pode ser, porque o ratinho se mete em 1000 negócios ao mesmo tempo. Eu nem sei se ele é ou não é. Uhum. Eu só quero dizer que a água de cheiro faz parte desses
desses grupos que vão e vêm, vão e voltam, né? Um dia vale a pena a gente chamar a Beth Pimenta para conversar com a gente, que é a fundadora da Água de Cheiro. Mas depois da Beth, né, que ela teve que vender, exatamente por quê? Porque montou uma indústria para vender para as 800 franquias que ela tinha, né? E ela acabou se endividando, né? O tal dos vasos comunicantes, que a gente acabava de falar ainda há pouco. Esse grupo já passou por 3 diferentes mãos, né? Atacadista, dono de supermercado, dono de construtora, e agora está num outro grupo. E assim vai indo, vai levando. E até não duvido, né, que talvez o Ratinho esteja envolvido para ressuscitar a marca e tal, mas é aquele negócio de sempre, né? Vender produtos para franqueados. Qual franquia você acha que, assim, quando a gente liga uma celebridade, a gente associa uma celebridade a uma marca, quais são as chances de o negócio não dar certo? Você acha que é a celebridade que faz a necessidade? Não sei se eu consigo explicar. Vamos lá, vou reformular aqui. Precisa da celebridade para vender franquia? Acho que essa é a minha pergunta. Ou seja, que nem o Riz estava contando, tem muitos franqueadores que, ou multifranqueados, ou multifranqueadores, ou grupos de franquias, né, que precisam ter uma celebridade para ajudar a alavancar a venda, porque a operação não é boa, Luiz? É porque não consegue vender se não tem uma celebridade na frente, ou é para acelerar isso? Eu acho que é uma estratégia de divulgação. De venda. De venda. Não, maior ou menor, não sei o quanto acelerar. E eu acho que o melhor jeito, esse povo de publicidade sempre tem estatísticas para mostrar. Não sei se mais ou menos impulsiona uma venda. Porque você vai colocar um ator para fazer impulsionar a venda de franquia de locadora de carro. Você vai colocar um jornalista para impulsionar uma franquia de corte de cabelo. Tem que entender qual é a mensagem que está por trás. Não sei se... porque no fim é o que você está comunicando. Isso é a publicidade. Então, você trouxe essa pessoa aqui, você está querendo comunicar alguma coisa. Você não vai pôr... você vai... algo que seria voltado para o público jovem, não faz sentido você trazer uma pessoa que não é jovem. Ou você quer comunicar para um público feminino, você está talvez trazendo um homem. Não sei se... Assim, estou dizendo da minha visão, que sou o cara do lado do consumidor, porque nesse ponto eu sou só o consumidor, dando palpite. E devolvendo então essa para o Riso, eu vou falar também como consumidor, como leigo. As grandes franquias não precisam de um artista na frente. Impressão minha, Riso, ou é mais ou menos isso? Não, mas eu vou colocar a sua pergunta, eu vou te dar a seguinte resposta, quer dizer, sim, eu vou te dar 2 alternativas, você escolhe, e a gente não tem que fazer juízo de valor, se uma é melhor ou a outra é pior. Assim, eu tenho uma ação que eu vou sugerir que você compre. Essa ação tem por trás uma empresa que tem um projeto que está abrindo seu capital, está captando na bolsa, e o projeto deles é esse. Eles querem ganhar um mercado desse jeito, vender tanto daqui tanto tempo. Provavelmente essa ação vai estar valendo 3, 4 vezes mais. Eu tenho uma outra ação para te oferecer, que o fulaninho comprou, que o Beltraninho comprou, que o Joãozinho está comprando. Eu pergunto para você, o Joãozinho, o Beltraninho são famosos. Qual das duas você acha que você gostaria de comprar? A primeira, que tem mais consistência do que você está me falando, né? Não é verdade, não é verdade. A maioria das pessoas Maria vai com as outras. Então, foi exatamente o que o Ricardo falou. Ele optaria pela primeira, mas não que o público... E eu acho que é exatamente por isso que essas pessoas, essas empresas colocam esses famosos para fazer esse impulsionamento. Porque as pessoas vão, a pessoa quer, se assemelha. Por isso que por isso que vende revista, por isso que vende um monte de... As pessoas seguem um monte de gente em redes sociais por causa disso. E vocês responderam a minha pergunta. Fale para mim o nome de uma rede grande que sustentou e perdurou, que tem um artista na frente. Uma. Fala, Riz, uma? Não, tem uma.
Ronald Então, McDonald, é um artista, o Ronald, pô. Então, mas Esse eu ia falar. Ele assusta as criancinhas. É o Ronald McDonald. Porque não tem, Luiz. Eu ia- Não tem, não. Tem alguma? Mas Eu não tô você- lembrado de alguma. Mas você compraria uma franquia por causa do Bozo, não, Bozo não, do Ronald McDonald? Não por causa do Ronald, claro, né? Então, é isso. Não, eu acho que assim, eu não sei se uma tendência de mercado, sei lá, sabe aquelas coisas que viram moda de repente no mercado publicitário fazer determinadas ações e aí todo mundo acaba fazendo igual porque está todo mundo fazendo, né? Porque uma coisa é você ter uma ação publicitária que tenha um determinado pessoa na propaganda ali, seja uma propaganda impressa, seja uma propaganda televisiva, rede social atualmente. Isso é uma situação. Ou seja, você chamou aquele cara para fazer aquele bloco de divulgação por 6 meses, por 1 ano. Outra é o que eu acho que é um patamar superior no sentido de uma nova moda, que é ter essas histórias de embaixador, de ter o cara que está associando a pessoa à marca. Eu acho que no primeiro não vejo qualquer problema. Também até não, como tá? muitos tiveram. É um comercial de TV, que seja, né? Um panfleto marketing. Isso. Mas Perfeito. eles fazem questão de anunciar que a celebridade é sócia. Então, por acaso, Esse é o hoje, vendo numa determinada rede social, estava olhando e apareceu para mim uma postagem de um monte de versões antes e depois, exatamente publicitárias, né? Por exemplo, tem um personagem que não dá... Esse pode falar que não tem problema, que é o cara do Bombril. Esse Deus, cara, famosíssimo. ele e a marca que nem você falar a história do Gillette, a Sim, brincadeira sim. do Gillette para área de barbear. Né? Uma coisa confunde com a outra. Você fala em Bombril, você fecha o olho e você lembra do cara. Porque desde que sempre era ele. O Washington Oliveto, hein? Pelo amor de Deus. Agora, Demais. essa postagem foi divertida porque ele mostrou vários outros, mas aí a evolução, por exemplo, tinha uma postagem lá daquela da Suquita, né, daquela do elevador, aquela famosa. Do tio, que hoje então, somos nós, o tio da Suquita. Então, mas tinha os personagens antes e depois. Então, como o ator e a atriz estão hoje, tinha aquele que era um menino, que era um ursinho, um leãozinho também, tinha um menino, ou seja, mas isso é quando você usa pessoas para fazer divulgação. Né? Então você pode ter um antes e depois, mas não fica vinculado. Agora, você tem casos de negócios, não necessariamente no mercado de franquia, mas que associaram extremamente uma pessoa ao negócio e quando a pessoa cometeu alguma coisa errada, o negócio implode. E você não tem como fazer. Porque, veja, se acontecer, por exemplo, sei lá, um microfone. Eu estou divulgando um microfone aqui. E aí... esse microfone está associado a uma personalidade. Essa personalidade, pum, apareceu numa blitz de droga, o carro inteiro com droga, ainda por cima ele tentou fugir da polícia, atropelou um monte de gente de bicicleta à noite que estava andando à noite. Acabou a marca. Você concorda comigo? Concordo. Claro que vão falar, mas quem é o cara? É o cara que estava extremamente em cima de uma determinada marca de microfone X. Vai no dia seguinte, por pelo menos 20 dias, vai massificar informações disso aí. A marca vira vapor, vira pó. Imagina isso como um negócio de franquia. Né? Mas, Ricardo, eu vou responder objetivamente a sua pergunta. Não existe. E aí, vamos falar de novo de história. Eu me lembrei, falando de Água de Cheiro, que a Água de Cheiro contratou um merchandising numa novela da Rede Globo. E esse personagem era um determinado empresário que tinha um estúdio que fazia produções, que era com o ator Cadu Moliterno. E eu me lembro, porque isso foi muito programado lá pelo pessoal da agência da Água de Cheiro com o pessoal de merchandising da Globo, que no capítulo da sexta de noite, uma determinada pessoa perguntava como é que estava indo a franquia dele da Água de Cheiro. E ele falava assim, olha, hoje é sexta-feira, eu vou dar uma passadinha lá para ver como é que estão as coisas, porque o negócio é tão bom que eu só passo lá uma vez por semana para ver como é que está o caixa. E aí, eu respondendo objetivamente,
só operações que não vão ser entregues, que têm dificuldade de se sustentarem, é que precisam de um determinado artista para dar a sustentação. E também quero colocar que nesse meio não tem ninguém bobo. E eu já trabalhei com alguns personagens muito famosos. E esse pessoal, de bobo, não tem nada. Eles sabem que está sendo usada a imagem deles, eles cobram caro por isso, e por um bom dinheiro, eles se envolvem em muitas dessas operações, que não necessariamente são boas, também podem não ser ruins. Mas, de novo, Ricardo, eu não conheço nenhuma boa operação de franquia que tenha se sustentado com a imagem de um determinado artista ou de um determinado personagem. Lembrando, né, alguns casos que eu acabei de citar, Pra Que Marido quebrou, né, simplesmente desapareceu, e tem outras, né, também, na área de ensino, de informática, tal, que eu nem vou citar nomes, mas que entraram nessa mesma situação. E muitos deles associados, às vezes, a essas grandes marcas aceleradoras que vende, mas entregar que é bom, deixam a desejar. Né? Esse é o problema, né? Esse é o risco. Então, para quem está pensando em adquirir uma franquia, se é com artista ou é sem artista, acho que isso não importa, né? O que importa é olhar para a operação do negócio. Sempre. E mais, né? O grande artista de qualquer operação de uma franquia é o franqueado que já está operando. Pergunte para ele se o negócio é bom. Perfeito. Eu acho que a próxima pauta nossa vai ficar para o próximo programa, né? Porque hoje deu uma esticada, eu falei, comecei o programa com uma pauta bomba que ninguém sabia, peguei de surpresa os dois, mas a gente, no próximo programa, aborda mais assuntos interessantes e relacionados aí ao mundo do franchising. Alguma coisa da feira? Eu tenho um negócio da feira para falar antes da gente encerrar, posso falar aqui? Eu achei interessante, que chegou aqui no e-mail para mim, que a Maria Brasileira foi eleita pela terceira vez como melhor microfranquia do Brasil em 2024 pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, isso. Então, você tem me mandado uma série de coisas de microfranquias, né? Que é uma área que você transita muito. Eu acho que merece um programa exclusivamente para a gente falar de microfranquias. Eu acho que merece a nossa hora dedicada para ver coisas boas, coisas ruins que estão acontecendo no mercado, desse negócio que eu já defino uma pauta. Microfranquia não existe. Isso é uma invenção da nossa associação aqui no Brasil. E te falo mais, hein? A microfranquia, se você parar para pensar hoje em termos de faixa de preço, é a que mais atrai, porque é o que maior tem público para poder comprar. Né? Então, assim, você pegar aí franquias até 150 mil, 140, não lembro, né, Riso? Mas é assim, cara, é a maior faixa do mercado. Aquele cara que trabalhou 30 anos na indústria, e às vezes ele tem isso no FGTS, pô. Então, e aí que mora o perigo, Então, porque o cara vai pegar esse saquinho de dinheiro que ele suou para acumular, Guardou a vida inteira. e vai jogar num negócio que, se bobear, em menos de um ano virou pó. É aí que mora o perigo. Porque uma coisa é você, uma pessoa que fez um estudo de viabilidade, sentou para montar um plano de negócio para uma unidade, que ele vai abrir, vai reformar, não sei o quê. Agora, esse papo da microfranquia pega muita gente e atrai, porque a pessoa fala, pô, eu vou trabalhar de casa. E aí você já pega um nicho de muitas pessoas que às vezes precisam estar em casa por necessidade. Sei lá, famílias que hoje têm crianças em casa e que precisam cuidar porque o pai ou a mãe está fora, então quem fica dentro de casa cuidando das crianças porque tem um filho pequeno é uma solução. Então, vou atrás disso. Aí, vou trabalhar em casa. Mas mal sabe que o dinheiro vai pro ralo e vai embora rápido. Eu acho que a gente pode... Ricardo, Fala. Vamos fazer isso um programa, porque aí eu quero trazer para vocês as taxas de mortalidade comparada com as taxas de mortalidade de franquias normais. E aí a gente vai entender qual é a diferença em você ter uma celebridade ou você colocar um label microfranquia. Também é um chamariz.
Para a próxima. Perfeito. Gente, obrigado. Luiz, Riso, até a próxima. Obrigado.